As implicações da decisão do ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF, que suspendeu a aplicabilidade, do projeto que tratava da atualização da planta genérica de valores do IPTU de Florianópolis. Qual era a proposta de debate agora, professor Salmo? Eu gostaria de colocar a questão da alíquota que gera o IPTU. Esta alíquota não é muito elevada em Florianópolis, se nós a compararmos com outras cidades? Como é que nós estamos, Foi feito um estudo sobre isso aí, como é que nós estamos? O estudo da PGV é um estudo relativamente caro, então as administrações municipais, para reduzir despesas, acabam não fazendo o estudo, demorando muitos anos, por exemplo, como aconteceu em Florianópolis, 16 anos, e acabam reajustando as alíquotas, que é mais fácil. Você não precisa de estudo para reajustar a alíquota, é só ir na Câmara, aprovar e aumentar a alíquota. E hoje Florianópolis tem uma das alíquotas mais caras. Nós fizemos o estudo, comparamos a alíquota comercial com Porto Alegre e Curitiba, e a nossa chega a 2%. 1,2, 1,3, 1,5, 1,7. Ela é gradativa de acordo com o valor do imóvel, né? E em outros lugares é 1%. Então discutíamos aqui ainda, se temos e devemos mesmo atualizar o valor da PGV, por que não reduzir as alíquotas? Para tornar o imposto pagável. Exatamente. Senão hoje é impossível. Florianópolis tem um valor de imóvel alto realmente. E é impossível você aplicar uma alíquota de 1%, 2% no valor venal do imóvel, o cidadão não consegue pagar. Tá, mas então nessa tese você atingiria mais aquilo que é o propósito do projeto, que é, segundo a prefeitura, atacar o especulador imobiliário. Parece que todo aquele que compra e vende imóvel é especulador imobiliário, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, mas enfim, aí pagaria o valor cheio, justamente na transferência. Não seria uma PGV falsa, como nós temos hoje em grande parte dos municípios do Brasil. Até porque progressividade tributária se faz com alíquotas progressivas e não com distinção de valores, até porque eu não consigo entender como é que o valor do metro quadrado do Estreito é mais caro que o do valor do Jurerê Internacional. Em alguns casos chegou assim. Em vários casos. Está na PGV nova. Um caso que me chamou a atenção, até posso citar aqui, eu conversei com o Leandro Ibagi. Isso. E o Leandro me dizendo que na empresa dele, a Ibagi, que fica lá em Capoeiras, na Santos Saraiva, quer dizer, não é especulador imobiliário, ele trabalha com imóveis, empresário não é especulador imobiliário. Quer dizer, o estacionamento da imobiliária tem uma área de 470 metros quadrados, por aí. Antes o IPTU estava em R$2.000 e passou para 7 mil, 250%. 250%. Quer dizer, o estacionamento, ele não está fazendo especulação imobiliária no estacionamento, mas enfim, voltou atrás, parece que a gente está falando do negócio que não existe mais. Enfim, o prefeito já disse que, olha, desistiu da história e tal, só vai retomar a discussão, tentar implementar a sua ideia original, se uma decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal assim autorizar, o que não tem nenhuma perspectiva nesse sentido, Mas há mais uma questão, Renato, que eu gostaria de levantar aqui. Eu acho assim que a Prefeitura Municipal, Estado, o Governo Federal, não existe essa história de nós e eles. Não é verdade que você possa colocar a Prefeitura lá e a cidade cá. A Prefeitura está para servir a sociedade. Claro. Se ela está para servir a sociedade, os cidadãos não podem ser taxados de especuladores. Deve haver uma linguagem mais adequada nisso. Como é que você vai promover um diálogo se você usa esse tipo de linguagem? Se os especuladores estiverem lá, eles já vêm armados contra a prefeitura. E nós não podemos ser contra a prefeitura. A prefeitura está aí para nos servir, para fazer a cidade ser uma boa cidade e que todos possam bem viver nela. Então, ela está lá, eu vou repetir, a prefeitura está lá para servir e não para dirigir a cidade, não para ser dona da cidade. Essa linguagem precisa melhorar, senão não há comunicação entre prefeitura e burocracia e o cidadão, Que políticos são esses que traduzem o cidadão como sendo um especulador, Não pode ser por aí. Sim, os senhores e a senhora espera também uma política mais agressiva do fisco municipal para atacar o sonegador, para resgatar crédito de inadimplentes? Isso foi inclusive noticiado, Renato. Foi noticiado, acho que essa semana, que sim, na entrevista, uma das medidas, que seria adotada pela municipalidade seria o apertar o cerco contra, as sonegações, os planejamentos tributários.
Então, com certeza isso vai ocorrer e, na verdade, se nós pensarmos de uma maneira tentando resolver essa questão, dentro do que nós conversávamos, talvez a proposta não fosse só única e exclusivamente corrigir, né, o valor venal do imóvel. Eu até brinco que em sala de aula eu pergunto para os meus alunos o que é o valor venal do imóvel. Eles dizem o valor do carnê do IPTU. Para eles é um terceiro valor. E eu digo, não, é o valor de mercado. Então, deixemos então a planta ser atualizada para que ela corresponda constitucionalmente à base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel, que é o valor de mercado. Mas professora, os alunos responderam bem, porque pelo olhar atual da prefeitura, o valor venal do imóvel virou o valor do IPTU. Sim, mas não é o valor de oferta, mas o valor de venda. Dentro do que a gente tinha antigamente, exatamente, né? Que na hora de eu vender meu apartamento eu queria 300 mil, mas lá no carnezinho estava 72, né? Então, para eles, isso aqui é o valor venal do imóvel. E talvez deveria ter sido, né, logicamente que o combate ao sonegador tem que ocorrer, né? Essas medidas de corte de gastos são uma constante, né? Mas talvez toda essa discussão e essa polêmica em torno da atualização da planta, ela poderia ter sido minimizada com uma reanálise das alíquotas, né? Que penso que diálogo. Isso seria... Essa proposta... O diálogo, com certeza. Essa proposta foi apresentada ano passado à Câmara de Vereadores e à Prefeitura, né, de reajuste da PGV, de forma escalonada e a reavaliação das alíquotas. Isso foi protocolado no passado na Câmara de Vereadores, no Executivo, e não teve conversa, infelizmente, né? E tivemos que chegar nesse ponto, né, onde ninguém ganha, não tem ganho e perde. Ninguém ganha, na verdade. Não. Agora, quem representa quem, então, na Câmara de Vereadores, hein? E como a Carolina bem eles colocou... próprios, talvez. E como a Carolina bem colocou, o assunto é rumoroso, não é fácil ser resolvido, mas há ferramentas para serem solucionadas. Eu acho que a principal ferramenta é a comissão de revisão dessa planta genérica. Composta por quem? São 12 entidades. Dentro delas, nós temos, eu posso citar algumas. Não, mas essa comissão já está constituída? Sim. Lei Municipal 6.071 de 2002. Que cria a comissão de avaliação da PGV, que nós estamos discutindo. Alguma vez trabalhou, Secov, Sinduscom, CREA e Cresci fazem parte. De 2002? Nunca se reuniu essa comissão? Com decreto de 2004, nomeando pessoas. Foi uma grande... Isso foi, na época que encaminhou esse projeto, foi a prefeita Angela Min, de uma visão dentro dessa democracia participativa. Mas muito bem colocada. Aliás, o único reparo que eu faço que são 12 representações, talvez poderíamos até ter mais entidades representativas. Dentro dela, o próprio IPUF, a própria SUSP, lá teria assento o Sinduscom, o Secov, faz parte da lei. Tantas outras, essas mesmas entidades que estão... Entidades comunitárias, enfim. Claro. Talvez, o doutor Diogo, né, Renato, seja o caminho, né? Na sexta passada, o presidente do IPUF, o Dalmo, ele criou a comissão de implementação do plano diretor. Então, é um norte, né, para você chamar a sociedade para as coisas importantes da cidade. Então, por que não, né, a prefeitura chamar a comissão, né, que está instituída por lei, né, e discutir a questão do IPTU, e que discutir a questão do ITBI. Né? Recentemente, a prefeitura colocou, né, que a questão de 2014, o IPTU 2014 está no judiciário, que vai ser decidido. Poderia discutir em 2015, então eu acho que é hora de chamar a comissão para poder discutir. E por certo, a gente não teria essa situação paradoxal que nós tivemos primeiro o aumento do valor e depois o plano diretor que trouxe reduções. Claro. Bom, pessoal, preciso chamar um intervalo para daqui a pouco o seguinte, né? Claro que Florianópolis é a capital, a imprensa, né, está aqui toda, chama mais atenção tudo que acontece na cidade. Agora, não é só Florianópolis que está nessa linha, né? Por exemplo, eu entrevistei hoje o prefeito de Governador Celso Ramos, Juliano Duarte. Aumento do IPTU lá chega em alguns casos a 100%. E na linha Robin Hood, né? Na linha de que, mas as casas e tal, de mais de 2 mil metros quadrados, o pessoal tem que pagar, mora aqui nesse paraíso, tem casa de praia por aqui e tal. Vamos discutir esse assunto na reta final, depois do intervalo.